Então, nós teremos reservatórios com diferentes tipos de reservatórios, como observei, e esses reservatórios terão capacidades de armazenamento diferentes. Por exemplo, de um reservatório é uma cisterna. Uma cisterna é um reservatório onde, como vocês estão observando aqui nessa figura, que essa é uma cisterna clássica que encontramos aqui no sertão nordestino, de uma cisterna de 16 metros cúbicos por segundo. E nessa cisterna ela vai ter aqui como a sua área de contribuição o telhado da casa, tá certo? Então, mesmo uma cisterna como essa, a gente pode trabalhar também o dimensionamento dessa cisterna em função da demanda e em função também da oferta de água afluente à cisterna, ou seja, água que foi passível de ser captada aqui pelo telhado da chuva. Outros reservatórios, como eu sinalizei, são esses reservatórios de compensação. Aqui é um exemplo de um reservatório de compensação no perímetro de irrigação Tabuleiro de Russas. Então a gente tem aqui uma estação de bombeamento e logo anterior à montante dessa estação de bombeamento, nós temos um reservatório de compensação diário. Então ele vai pegar a água afluente do canal e ele estoca aqui a água do canal para qualquer tipo de variabilidade que aconteça na afluência do canal, não vai comprometer em nada a operação da estação de bombeamento. Então esse reservatório de compensação pode servir por algumas horas ou alguns poucos dias. Tá certo? O terceiro tipo de reservação é exatamente aquela reservação que a gente chamou de regularização plurianual. Então aqui exatamente está sendo apresentado nessa figura o reservatório Cedro, que é um ícone dos reservatórios aqui no estado de Ceará, em função de ter sido o primeiro grande reservatório a ser construído aqui no Nordeste semiárido brasileiro. Então, é um reservatório que se desejou que fosse um reservatório de caráter plurianual, né? Então, esse reservatório ele vai ter um armazenamento definido a partir da sua capacidade de estocagem de água na sua bacia hidrográfica. Desses reservatórios de armazenamento plurianual, normalmente a gente vai ter que estimar qual é a capacidade de estocagem de água desse reservatório para que nós possamos depois analisar a capacidade de regularização desse reservatório. Então aqui tem dois conceitos. O reservatório estoca uma certa quantidade de água e o reservatório regulariza uma certa quantidade de água. O que é a regularização? A regularização é a quantidade de água que você consegue retirar deste reservatório. Então a gente vai poder retirar uma certa quantidade de água desse reservatório e essa quantidade de água que a gente vai ter que retirar desse reservatório é função também das dimensões que esse reservatório teria, né? O percentual da vazão média que a gente consegue tirar de um reservatório é função das dimensões desse reservatório. As primeiras informações que nós temos que obter para poder analisar um reservatório é exatamente a sua capacidade de armazenamento. Como é que a gente faz isso? Então, para fazer isso, a gente tem que construir o que a gente chama de a curva cota, área e volume. Então, essa figura que vocês estão observando aqui, ela está mostrando diferentes curvas de nível. Você está vendo aqui uma curva de nível de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Como é que se obtém essas curvas de nível? Ou através de topografia, ou através de algum voo, tá certo? Você sobrevoa o lago e a partir daí você faz uma reconstituição depois das imagens tiradas e você também consegue obter essas curvas de nível. A partir dessas curvas de nível, a gente vai ter aqui condições de medir qual seria a área interna ou a área entre curvas de nível. Com isso, a gente tem condição de construir uma tabela que vai relacionar as diferentes cotas do reservatório com as áreas uma área que seria inundada por esse reservatório caso o nível da água chegasse naquele nível. E a partir dessa informação da cota e da área, a gente tem condições de estimar o volume do reservatório, né? Então você tem condições de aplicar uma função, uma equação, né, que relaciona, por exemplo, área e altura com o volume. Então a gente pode imaginar que entre duas curvas de nível funcionaria como se fosse um tronco de pirâmide e com isso bastaria aplicar uma fórmula que vocês estão observando aqui na tela para poder calcular o volume entre curvas de nível. E se a gente quiser saber o volume total do reservatório, é somar então
cada uma da capacidade de armazenamento entre as diferentes curvas de nível. Com isso, a gente tem condições de construir, o que a gente está observando nessa transparência seguinte, uma tabela onde a gente vai ter a relação entre qual é a área da superfície do reservatório, qual é o armazenamento do reservatório e qual é o nível de estoque de água no reservatório. Então aqui é um exemplo do reservatório Oroz, né, que temos a figura aqui do reservatório Oroz, embaixo a imagem de satélite do reservatório Oroz e esta tabela que está apresentando aqui essa relação entre o armazenamento, que é o estoque, o volume, a área e o nível que está associado à questão da cota. Né? Cota e nível eles estão relacionados. Então a gente vê, por exemplo, que na cota 160 o reservatório Oroz tem uma área de superfície zero e o armazenamento também zero, que é exatamente o fundo do reservatório logo no local do barramento. Né? Quando o reservatório Oroz ele chega na sua cota máxima, que é exatamente a cota que seria 40 metros de profundidade, do nível de 200 metros, o estoque de água do reservatório Oroz é de 1.940 hectômetros cúbicos, tá certo? E isso inundaria uma área de superfície de 202 quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma ideia, a área de Fortaleza é de 315 quilômetros quadrados. Então o Oroz inundaria uma área equivalente a 2/3 da cidade de Fortaleza, quando ele encontra-se no volume máximo, que é exatamente na cota 200. E nessa cota 200, o Oroz tem uma profundidade de 40 metros, porque 200 metros, que é a cota máxima de capacidade de estocagem de água no reservatório, e 160, que é o nível do fundo do rio, tem uma diferença aí 200 menos 160 de 40 metros de profundidade. Então essa cota área-volume, ela nos permite avaliarmos aqui a capacidade de armazenamento do rio, a profundidade do rio, a área da superfície molhada, a partir que o nível da água chega em um determinado ponto. Essa área da superfície, inclusive, vai ser muito importante quando nós desejarmos estimar a evaporação do lago, porque a evaporação do lago ele vai ser uma lâmina evaporada vezes a área da superfície. Essa lâmina evaporada do lago pode chegar a 0,1, 0,2 metros por mês. Né? Por exemplo, a lâmina evaporada de um grande lago aqui no Ceará pode chegar a ser da ordem de grandeza de 1,7 a 2 metros. Então você imagine, por exemplo, a área, só por hipótese, que a lâmina evaporada no Oroz seja de 2 metros, vezes aqui 202 quilômetros quadrados. Então, em um ano, nós teríamos, se o reservatório estivesse cheio durante todo o ano, uma evaporação de 402 milhões de metros cúbicos em função da evaporação. Então, seria a perda que nós teríamos nesse reservatório. Então, os reservatórios também têm como uma outra estrutura importante o vertedouro do lago, que é uma obra de segurança importante, porque o vertedouro ele tenta evitar que haja uma ruptura no maciço da barragem e, com isso, impactos mais severos na barragem. Né? Essas são as principais características que nós vamos ter aqui do reservatório, né? Que é exatamente os tipos de reservatórios que nós desejávamos mostrar para vocês e essa informação de como é que a gente obtém a cota área-volume. Em seguida, nós iremos discutir um pouco mais sobre o zoneamento dos reservatórios.